20 de julho de 1969. O homem pisou na Lua e o mundo parou para ver. Foi o maior feito tecnológico da história humana. Uma prova de que quando a humanidade quer algo de verdade, ela chega lá. Mas então, tudo parou. Por 50 anos. Sem explicação convincente e sem ninguém pisar lá de novo. Existe uma pergunta que persegue as pessoas há anos. Se a humanidade foi até a Lua em 1969, utilizando tecnologia de 50 anos atrás, por que a gente demorou tanto tempo para poder voltar lá de novo? Pensa comigo. Nós fomos até a Lua utilizando computadores que tinham menos memória do que os relógios digitais de hoje em dia. E depois de 1972, não houve mais nenhuma missão para lá. Apenas o silêncio. A resposta oficial, ela é simples. Verba, prioridade, política. Mas existe uma versão dessa história que a grande mídia não gosta de contar. E essa versão eu vou te contar agora. E para que você possa entender o que aconteceu depois de 1969, você precisa entender o que aconteceu antes disto. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história, e os Estados Unidos entraram em pânico. Se os soviéticos podiam colocar um objeto em órbita, eles poderiam colocar uma arma. A corrida espacial não era sobre ciência, era sobre medo, sobre poder, era sobre quem controlava o futuro do planeta. E quando o presidente Kennedy fez o discurso mais famoso da corrida espacial, ele não estava falando de exploração científica, ele estava falando de sobrevivência geopolítica. A Lua era um troféu. Quem chegasse lá primeiro vencia a guerra sem disparar um único tiro. E em julho de 1969, os Estados Unidos venceram. Neil Armstrong pisou na Lua. O jogo havia acabado. E entre 1969 e 1972, a NASA realizou 6 missões tripuladas bem-sucedidas à Lua. 12 astronautas pisaram na superfície lunar. E então, o programa Apollo foi encerrado. E é aqui que a história oficial começa a ficar estranha. Em 1972, o astronauta Gene Cernan deixou a superfície lunar. Ele foi o último ser humano a pisar por lá. E durante mais de 50 anos, ninguém mais voltou. Agora pensa o que aconteceu nesses 50 anos. Internet, celular, inteligência artificial, carros elétricos, rovers em Marte, foguetes reutilizáveis. Tecnologia que em 1972 parecia apenas ficção científica. Mas a Lua ficou lá, intocada, apenas esperando. A justificativa oficial para o fim do programa Apollo foi orçamentária. Com o fim da corrida espacial e a pressão da Guerra do Vietnã, o Congresso americano cortou progressivamente os recursos da NASA. O programa era caro demais para ser mantido sem um inimigo para vencer. Bem, isto explica parcialmente, pois existem algumas perguntas que esta explicação não responde. Por que nenhum outro país em 50 anos mandou um ser humano para a Lua? Por que a China, que tem capacidade, ainda não foi? Por que as missões não tripuladas recentes encontraram dificuldades inesperadas? E por que, quando a Artemis foi anunciada, os prazos atrasaram anos seguidos? Talvez seja tudo coincidência. Ou talvez ir até a Lua seja mais difícil do que pareça. Tá, agora eu preciso falar com você sobre a teoria que mais divide as pessoas quando o assunto é a Lua. A teoria de que a NASA não foi para a Lua. E se caso tenha ido, algumas de suas imagens foram forjadas. E o nome que mais aparece nessa teoria é a do diretor Stanley Kubrick. A teoria, ela diz o seguinte: a NASA, ela estava preocupada em perder a corrida espacial publicamente. E caso algo desse errado,
eles teriam contratado Kubrick, um diretor muito renomado em Hollywood, e a sua função seria criar algumas imagens de apoio, um plano B, caso as câmeras falhassem ao registrar as imagens direto da Lua. Tem gente que acredita nisto de verdade, enquanto tem gente que acha que tudo isto é loucura. Bem, eu estou aqui simplesmente para apresentar esses dois pontos. Você escolhe em qual lado acreditar. Os argumentos mais citados pelos céticos seria que a bandeira parecia vibrar sem vento, sombras em ângulos diferentes, sugerindo múltiplas fontes de luz, a qualidade extraordinariamente boa das fotos para as condições de filmagens tão extremas, e a afirmação de Buzz Aldrin anos depois de que a missão foi o maior mistério que ele conhece. Mas e as provas de que nós fomos lá de verdade? Bem, elas existem e são bem sólidas. E uma dessas provas são os retroreflectores. São espelhos que foram instalados na Lua pelos astronautas e ainda hoje são usados por observatórios ao redor do mundo para medir a distância exata entre a Terra e a Lua. Qualquer um com um laser potente pode confirmá-los. A União Soviética, a principal interessada em provar uma fraude, confirmou os pousos em tempo real com a sua própria rede de monitoramento. Além disto, a NASA distribuiu amostra de rochas lunares para laboratórios de dezenas de países. E geoquimicamente, essas rochas são diferentes de qualquer material terrestre ou meteorito conhecido. A ciência diz que nós fomos, mas a ciência também reconhece algo perturbador, de que a Lua guarda segredos que ainda não foram revelados. Anomalias magnéticas que não deveriam existir numa Lua sem núcleo ativo. Estruturas geológicas que os cientistas ainda debatem. E um interior que, quando testado com sismógrafos pelos próprios astronautas da Apollo, soou como um sino oco. E agora chegou o momento mais importante desse vídeo. E depois de tanto tempo, por que será que a humanidade resolveu voltar para a Lua? A NASA diz que é apenas uma exploração científica, de que é uma evolução do programa espacial, que tudo é tecnologia, é uma inspiração. E tudo isto é verdade. Mas existe uma outra coisa que ninguém fala abertamente. A China, com o seu programa espacial, avançou de forma acelerada nas últimas décadas. E em 2019, a China pousou uma sonda no lado oculto da Lua, algo que nenhum país ainda havia feito. E em 2020, eles trouxeram amostras lunares para a Terra. E o objetivo declarado da China é de ter astronautas na Lua antes de 2030. Será que isto soa familiar? É, exatamente. Estamos mais uma vez em uma corrida espacial. Só que agora, o prêmio não é o prestígio. Ela é a água. Confirmado por múltiplas missões não tripuladas, existem depósitos de água congelada nas crateras dos polos lunares. E água é vida. Mas na Lua, a água também é combustível. Ela pode ser separada em hidrogênio e oxigênio, que é a base dos propelentes de foguete. E quem controla a água lunar controla o abastecimento da exploração do sistema solar. E de repente, a corrida espacial não parece mais romântica. Ela parece estratégica e soa muito familiar. Mas existe uma coisa que raramente aparece nas notícias sobre a Lua: o seu lado oculto. Desde o início da história da humanidade, até 2019, nenhuma sonda havia pousado por lá. Nem americana, nem soviética, nem europeia. Apenas a China foi. O lado oculto da Lua não é escuro. Ele recebe tanta luz solar quanto o lado visível. O que é verdade é que esse lado está sempre oculto para nós aqui da Terra, sem comunicação direta com a Terra possível, sem observação terrestre, sem monitoramento. A China, ela precisou lançar um satélite de retransmissão específico para conseguir se comunicar com as suas sondas do lado oculto da Lua.
E quando a sonda chinesa transmitiu os primeiros dados do lado oculto da Lua, os cientistas encontraram algo que não esperavam. Uma estrutura subterrânea de origem ainda debatida. Um material no interior da maior cratera lunar que tem massa muito superior ao esperado. Cientistas publicaram estudos sugerindo que pode ser um resíduo de um asteroide que criou a cratera, ainda enterrado. Mas o debate sobre a origem exata ainda continua aberto. E isto não é conspiração. É ciência publicada em artigos revisados, o que torna a pergunta ainda mais legítima. O que será que tem lá que ainda não sabemos? Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, passou as últimas décadas de sua vida recusando entrevistas. Quando aceitava falar, era curtíssimo. Sobre o que sentiu na Lua, ele raramente falava. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar lá, disse em uma entrevista que viram algo durante a viagem que nunca foi explicado oficialmente. A NASA diz que foi um painel do próprio foguete que se separou. Aldrin diz que não era isso. 12 dos astronautas que pisaram na Lua, vários deles relataram experiências que descreveram como transformadoras e inexplicavelmente perturbadoras. Edgar Mitchell, o astronauta da Apollo 14, passou os anos seguintes pesquisando fenômenos não explicados pela ciência convencional e declarou publicamente acreditar que não estamos sozinhos no universo. A humanidade está voltando para lá, e não é por conta de uma disputa de egos, é por causa de algo mais antigo, algo mais primário, recurso, poder, sobrevivência e talvez respostas. A Lua, ela esteve lá antes mesmo de existir vida aqui na Terra e vai permanecer mesmo depois que nós desaparecermos daqui.